Oi, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar agora a nossa aula de ciências. Para nós falarmos da nossa aula de ciência, vocês vão ter que pegar o livro de vocês nas páginas 70, 71, 72 e 73. Vamos abrir aí no capítulo 6, onde fala sobre os seres vivos se relacionam. Tá? Então, o capítulo 6, os seres vivos se relacionam. E aí vocês estão vendo aí uma imagem onde nós temos alguns animais se alimentando, outros descansando e outro lá, né, meio sorrateiramente, lá no meio da mata, está observando esses outros animais, provavelmente para, se possível, ele dá o bote, que é uma onça, né, e comer algum desses animais, tá? Então, aí no início do capítulo está escrito assim: ao analisarmos o modo de cada ser vivo obter o alimento, podemos estabelecer algumas relações entre eles. Observem alguns exemplos na cena ilustrada a seguir. Então, aí nós temos esses animais, eles se alimentam de capim, de mato, né? Aí tem a água para eles beber e tem a onça lá que está observando, né? Escondidinha, provavelmente se ela tiver condição, ela vai atacar algum desses animais aí para se alimentar. Aí aqui na página 71 fala assim: em busca de alimento. Os seres vivos estabelecem diversos tipos de relações entre si. As relações alimentares são um exemplo. O alimento fornece energia aos seres vivos para que cresçam e se desenvolvam. Produzir, consumir e decompor são três processos relacionados à obtenção de alimento. Vejamos esses processos em mais detalhes a seguir. Então, seres produtores. Nós vamos falar agora daqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Então, os seres produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. Produtores são encontrados tanto em ambientes terrestres, que é no solo, na terra, como em ambientes aquáticos, que são aqueles que vivem na água. Então, plantas, algas e algumas bactérias produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese e são exemplos de seres produtores. Então, as plantas, as algas e algumas bactérias, elas produzem o seu próprio alimento, quer dizer, elas não precisam sair caçando alimento. Elas se alimentam. O corpo dela produz uma substância chamada fotossíntese, que aí elas se alimentam disso mesmo. Então, não precisa delas sair por aí procurando alimentos. As plantas necessitam de luz, de gás carbônico, de água e de sais minerais do solo ou da água para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Então, as plantas, né, para elas desenvolver a fotossíntese, que é o alimento das plantas, ela precisa de água, gás carbônico, que é o gás que nós respiramos, e sais minerais, que ela busca isso no solo, né? O solo, um solo bom, a terra boa, produz sais minerais. E a própria água, né? A água também, é por isso que quando chega o verão, muitas vezes a gente tem que molhar algumas plantas, porque elas precisam da água para poder junto com as outras substâncias, produzir o seu próprio alimento, que é a fotossíntese, onde ela se alimenta, tá? Então, aí nós temos aí a alga, né? A planta, essa alga, ela é uma planta, né? Ela produz o seu próprio alimento. Aí aqui nós temos também, ela é uma alga também, né? São exemplos de seres produtores, esses dois aí, ó. Então, a alga acima, à esquerda, e a planta acima, à direita, então essa aqui é a alga, né? E essa é uma planta, elas são exemplos de seres produtores, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Aí nós vamos ver aqui os seres consumidores, são aqueles que consomem, que utilizam ou alimentos, elas não produzem o seu próprio alimento. Então, alguns seres vivos, como os animais, não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres e, por isso, são chamados de consumidores. Animais que consomem exclusivamente partes de plantas são chamados de herbívoros. Os herbívoros podem ser o alimento de outros animais ou os carnívoros. Os carnívoros, por sua vez, podem servir de alimento para outros carnívoros. Então, os herbívoros, os animais consumidores, eles precisam, eles não produzem seu próprio alimento, então eles se alimentam de outros seres. Então, animais consumidores são os animais que se alimentam de outros seres. E eles podem ser classificados como herbívoros, que são os animais que se alimentam de plantas,
E os carnívoros, que são animais que se alimentam de carnes e se alimentam de outros animais, tá? Então, no caso aqui, a onça, ela é um animal herbívoro, mas ela também é um animal carnívoro, que ela se alimenta de outros animais. Se ela tiver possibilidade de pegar, ela se alimenta. Aí aqui nós temos a lesma, que é um consumidor herbívoro. Por quê? Porque eles se alimentam de plantas, né? E aí nós temos aqui a serpente, né? Que é uma cobra, que é um consumidor carnívoro. Ela gosta de carnes, né? Alimenta de sapo, de outros seres vivos. Aí na página 72, aí nós temos os seres decompositores. Então, nós já vimos os seres, ó, aqui nós vimos os seres produtores, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, os consumidores, que se alimentam de outros seres, né, ou de plantas, que são os herbívoros e os carnívoros, e aqui nós vamos ver os decompositores. As bactérias e os fungos são seres decompositores. Os decompositores usam os restos de organismos como alimento e os transformam em sais minerais e outras substâncias. Cadáveres de animais, folhas, galhos secos e fezes são exemplos de alimentos decompostos por bactérias e fungos. Muitos dos decompositores são micro-organismos. Então, os decompositores, quem está nessa classe dos decompositores? São as bactérias e os fungos, né? Eles gostam de animais que se decompõem, restos de animais, né? Restos de folhas, galhos secos, fezes. Então, eles se alimentam disso, tá? Aí, aqui na página 73, fala sobre a cadeia alimentar. Então, essa parte é muito importante, tudo é importante, mas olha, as relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores podem ser entendidas como uma série de eventos que ocorrem em cadeia formada a cadeia alimentar. Vejamos alguns exemplos. A figura abaixo representa uma cadeia alimentar que acontece no meio terrestre. As plantas são um alimento de animais como o gafanhoto, que pode ser consumido pelo sapo, que por sua vez é um dos alimentos da serpente. Então, o gafanhoto come o quê? As plantas, a serpente, peraí, gente. As plantas são alimento de animais como o gafanhoto, né? Aí, o gafanhoto come a planta, o sapo come o gafanhoto e a serpente come o sapo. Então, aí é uma cadeia alimentar. Um vai, né? Nesse caso, podemos dizer também que o gafanhoto foi predado pelo sapo. Predado é o quê? Predado é quando ele come, tá? O gafanhoto, nesse caso, é a presa do sapo. É a presa, e o sapo é o predador. O predador é aquele que come, e presa é aquele que foi, né? Foi pego. Quando o sapo é predado pela serpente, no entanto, ele é a presa e a serpente o predador. Então, aí nós temos, ó, aqui o gafanhoto, olha só, é a cadeia alimentar. Aqui o gafanhoto está comendo a planta, aí o sapo vem e come o gafanhoto, aí a serpente vem e come o sapo. Então, ó, serve de alimento para o gafanhoto, a planta serve de alimento para o gafanhoto, que o gafanhoto serve de alimento para o sapo, e o sapo serve de alimento para a cobra. Isso aqui chama-se cadeia alimentar, tá bom? Analise a relação alimentar entre os seres. Então, aqui, ó. Aqui nós temos aqui uma lagarta, que se alimenta de plantas. Aí vem o passarinho, que é o sabiá, que se alimenta da lagarta. Aí vem a serpente, que se alimenta do sabiá. E aí vem o quê? Vem o gavião, que pode se alimentar da serpente. Então, aqui também virou o quê? Uma cadeia alimentar, tá bom? Então, isso aqui é quando a gente estiver resolvendo a atividade, nós vamos estar trabalhando sobre isso aí. Então, pessoal, aqui hoje nós trabalhamos sobre os seres vivos, né, se relacionam. Eles se relacionam tanto em vida, quanto também na hora de se alimentar, né? Porque aqui, olha só, aqui eles estão se alimentando desse... Então, o capim aqui serve de alimento para esse animal, que eu acho que é uma anta, né? Não sei que animal é esse, gente. Me desculpe, eu não sei. Então, eles se alimentam desse animal. Aí, a onça vem e se alimenta... Esse animal se alimenta desse capim e a onça vem e se alimenta desse animal. Então, aqui também forma o quê? Uma cadeia alimentar, tá? Então, aqui nós aprendemos, gente, que os seres vivos, eles se relacionam. Eles buscam seu alimento, né? Tem os seres produtores, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento.
Tem os seres consumidores, que são aqueles que consomem os alimentos, né? E aí, dentro desses seres consumidores, nós temos aí os herbívoros e os carnívoros, que os herbívoros se alimentam de plantas, né? E os carnívoros se alimentam de carnes. E nós temos os decompositores, que estão classificados como as bactérias e os fungos, né? Que se alimentam de restos de cadáveres de animais, restos de folhas, galhos secos, fezes, né? São exemplos de animais são exemplos de alimentos dos seres decompositores, tá bom? E também falamos sobre a cadeia alimentar, que é de que forma esses seres vivos eles vão se alimentando, tá? Então, aqui nós temos até a página 73, né, que é o conteúdo dessa semana, e quando for na próxima semana nós vamos realizar as atividades que estão aqui nessas páginas, tá bom? Então, a semana que vem, provavelmente nós vamos trabalhar as mesmas páginas, mas aí já é com as atividades, tá bom, pessoal? Então, é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam assistir o vídeo aula, consigam entender o conteúdo para que a gente possa estar realizando, dando continuidade na próxima semana. Beijo a todos e fiquem com Deus, se Deus assim permitir que nós possamos terminar o nosso dia com saúde e todas as nossas tarefas cumpridas, tá bom? Fique com Deus.